WW voltando no intervalo, participa na roda agora, começo por Tiago de Aragão, CEO da Arco Internacional, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington, remoto lá da capital americana. Obrigado pela participação, boa noite para você, Tiago. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Lourival Santana, meu colega, boa noite para você aqui nos estúdios da Paulista. Os governos de Brasil e China apresentaram hoje proposta conjunta para negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Confira. O documento sugere que haja uma espécie de desescalada no campo de batalha para permitir um processo diplomático que leve ao fim do conflito. É a primeira vez que a China assina um documento do tipo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. O acerto foi realizado em reunião entre o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, e o assessor especial da presidência, Celso Amorim, em Pequim. O plano sugere a realização de uma conferência de paz que conte com a participação de Rússia e Ucrânia. Brasil e China se comprometeram a engajar países amigos para viabilizar o encontro. Os dois governos defendem ainda o aumento da assistência humanitária, a troca de prisioneiros e condenam qualquer uso de armas de destruição em massa e o ataque a usinas nucleares. Tiago de Aragão, o Brasil e a China falaram em quais países amigos para possibilitar uma conferência de paz que inclua a Rússia? Você conseguiu entender? Pois é, isso aí que é o grande ponto de interrogação. Quais seriam esses países amigos do lado da China? Seria a Venezuela? Seria o Irã? Seria a Coreia do Norte? É muito difícil de decidir em cima dessa subjetividade. E, obviamente, aqui em Washington, o governo americano ele olha para isso sempre com uma dúvida muito grande, principalmente pelos fornecimentos de dados que chegam todos os dias da dependência crescente que a Rússia tem na China. Então, a China ela é, no mínimo, um ente suspeito dentro desse papel de mediação pela dependência que a Rússia tem da China e pelo apoio vital que a China vem fornecendo à Rússia ao longo desses últimos anos. Então, definir quais seriam esses amigos agora é algo extremamente difícil de ser feito. O Brasil assina uma declaração conjunta com a China, Lourival, no momento em que se avolumam as informações de que a China estaria fornecendo também ajuda letal à Rússia na Ucrânia. Bom, o Brasil abriu mão da sua política em relação à invasão da Ucrânia ou explicitou sua verdadeira intenção a respeito disso ao pedir que não haja nenhuma expansão no campo de batalha, nenhuma escalada na luta e nenhuma provocação por nenhuma parte. Ou seja, o Brasil está defendendo o status quo. Qual é o status quo? A ocupação de uma parte da Ucrânia pela Rússia. O que o Brasil está dizendo para a Ucrânia é o seguinte: você não pode se defender. Deixa do jeito que está. Aceite a invasão, aceite como está. Porque a Ucrânia nunca teve a intenção de invadir a Rússia. A Ucrânia está tentando se defender da invasão da Ucrânia. E pedir para a Ucrânia, para as duas partes, incluindo a Ucrânia, que não faça nada, que não escale o conflito quando ela está sendo agredida, que não expanda o campo de batalha no território dela, como assim? Então ela não pode ir até a fronteira dela e reconquistar o que sempre foi dela. Porque o campo de batalha é todo no território ucraniano. Então a Ucrânia não tem o direito de se defender. É isso que o Brasil está fazendo. Falando em provocação, como assim provocação? Está sendo invadido, você tem que tentar se defender de qualquer forma dentro do seu território. Então, todas as vezes que há uma interação entre um governo Lula e o governo da China, a China consegue tudo o que quer e o Brasil cede em tudo e não consegue nada. Tem sido assim desde 2004, quando eu cobri a primeira visita do Lula à China e ele aceitou o status, reconheceu o status de mercado livre da China em troca de uma promessa de que um dia talvez o Brasil seria parte permanente do Conselho de Segurança, que, como sabemos, há mais de 20 anos. Há 20 anos isso nunca aconteceu. Recentemente nos BRICS, o que aconteceu? O Brasil queria a entrada da Argentina nos BRICS, a China colocou para dentro o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia.
E a Argentina, o Milei falou, thank you, but gracias, pero no gracias, certo? Então, ficou de fora o único país que o Brasil queria que entrasse. Todas as vezes tem sido assim. O Brasil está girando na órbita da China. Tiago, há uma questão central nessa declaração do Brasil e da China, que ela não contempla o que dois outros participantes importantíssimos do conflito consideram como essenciais. Os dois participantes outros do conflito são os Estados Unidos e a Europa. Eles não acreditam que uma conferência de paz comece em cima de um status quo do jeito que ele está hoje. O Brasil, então, neste caso, está ignorando o que dois outros partidos importantíssimos no conflito pretendem que seja contemplado? Está ignorando por mil razões, que podem passar desde as predileções pessoais daqueles envolvidos na conversa de hoje, mas também, principalmente, naquele ponto que o Lorival levantou, a relação é muito assimétrica entre Brasil e China. A dependência do Brasil em relação à China, ela é tanta que a China ela consegue não só impor determinados pontos de vista, como os que foram colocados pelo Lorival, e como ser reconhecido como economia de mercado, em troca de algo extremamente subjetivo, mas também nós vemos em várias outras áreas que existe sempre a nuvem do terror de inspeções sanitárias que podem surgir a qualquer momento nas exportações brasileiras, ou de dificuldades que podem surgir nos portos chineses para a entrada de produtos brasileiros. Então, o Brasil ele vive um pouco esse terror que facilita que o relacionamento ele sempre caia para um lado. E esse relacionamento, obviamente, é extremamente valoroso para a China. A China ela tira uma vantagem muito grande disso. E até é curioso ver essa conversa entre Brasil e China na mesma semana, ou dias após a conversa entre Xi Jinping e o Putin, quando o Putin visita a China e fala que agradece abertamente tudo que a China vem fazendo pela Rússia, diz que o Xi Jinping é como um irmão para o Putin e fortalece ainda mais. Dias depois, a China se colocar como um ente neutro nesse embate é algo que não pode ser levado a sério. Eu acho que é uma pena que o Brasil se coloque nessa posição, que todos, com um minuto de observação, sabem que isso dificilmente vai à frente, a não ser que Brasil e China sejam diluídos, principalmente o Brasil, e os Estados Unidos ou a União Europeia acabem entrando nessa conversa, que dificilmente vai acontecer. Lorival, desde o início da invasão russa, da brutal invasão russa da Ucrânia, quando a gente observa a forma de se manifestar a respeito do conflito, tanto aquelas primeiras do presidente Lula, que foram particularmente desastradas, como a do seu principal assessor internacional, o embaixador Celso Amorim, a gente já nota uma forma de entender o conflito como inevitabilidade da vitória russa. Uhum. Nas últimas semanas, o noticiário do campo de batalha tem sido ocupado por vantagens táticas russas, dificuldades ucranianas, tudo aquilo que foi penoso para que o Congresso americano aprovasse, os 60 bilhões, o pacote de 60 bilhões de dólares de ajuda para os ucranianos e tudo mais. Será que Celso Amorim e Lula acharam que agora a Rússia ganhou? E eu me lembro do Celso Amorim dizendo, cuidado com um tratado de Versalhes, né? Cuidado com uma vitória que seja humilhante. O tratado de Versalhes em relação à Rússia, né? Como se a Rússia fosse... Que é o que querem impor à Ucrânia. A Rússia fosse a Alemanha, né, de 1918, uma derrota humilhante que levaria, assim como levou a Alemanha, a uma ascensão, uma expansão. Quer dizer, na verdade, o que a gente está é diante da tentativa de pacificação da Alemanha que aconteceu nos anos 30 e da qual a Europa se arrependeu amargamente de não ter contido a Alemanha a tempo. E a Europa aprendeu essa lição e é por isso que a Europa está fazendo de tudo para conter a Rússia. Então, existe essa torcida pela Rússia, né? E que é contra os nossos valores. Nós somos a favor da soberania, né, dos países.
e da ordem internacional. Então, há um conflito com os próprios valores brasileiros. Começando por você, Lourival, meu muito obrigado pela participação, meu boa noite. Agora ao Tiago de Aragão, CEO da Arco Internacional, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington. Tiago, muito obrigado por ter participado. Meu boa noite para você aí nos Estados Unidos. Muito obrigado. Um abraço. A gente termina aqui essa edição do WW. Boa noite.